Opiniões, eu trago muito a minha por aqui. Dessa vez eu vou trazer algumas outras para poder comentar em cima delas, opinar em cima delas. E dessa vez a gente vai falar não só sobre o último jogo do Bahia e o que deve ser modificado para a próxima partida, quais serão os próximos passos, mas também iremos falar sobre Lúcio Rodrigues. Estou vendo muita gente já pé da vida e tirando conclusões já assim definitivas sobre esse moleque extremamente talentoso que vai render muito vestindo a camisa do esquadrão por conta dos gols perdidos absurdamente, é bem verdade, na partida contra o Fluminense. Meu parceiro Caio Leone trouxe uma percepção muito importante. André Reni também analisou o jogo e a gente vai trazer isso em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Quadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Vamos começar o nosso plantão trazendo aqui o que disse André Reni sobre a partida. Ontem tivemos às 4 da tarde Fluminense 1, Bahia 0 no Maracanã. Mais uma vitória do Fluminense. Quarta vitória seguida do Fluminense. Quarta vitória seguida. Atenção, quem colocava o Fluminense como já rebaixado, quase todo mundo, né? O Fluminense está quase fora da zona de rebaixamento, tá? Tá quase fora. O Fluminense tá a 1 ponto. Não de sair, porque aí ele empataria ali, teria que ver critério de desempate e tal, mas tá a 2 pontos de... Porque com 1 ponto, não sei nos critérios como que ficaria ali e tal, mas se ele tivesse, por exemplo, 22 pontos, ele estaria com certeza fora da zona de rebaixamento. O Fluminense vem fazendo aí um campeonato de recuperação muito interessante. Muito interessante. Falei aqui na abertura do programa e repito. O Mano falou depois na entrevista coletiva, falou assim, pô, se a gente tivesse no dia que assumiu aqui, se a gente tivesse falado que a gente ia ganhar 4 seguidas no Campeonato Brasileiro, ninguém ia acreditar. E não ia mesmo. O Fluminense vem fazendo um campeonato de recuperação aí dos mais interessantes. E do outro lado, o Bahia, que desde que jogou contra o Cuiabá em casa, para poder assumir, se não me engano, a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, naquele instante, pelo menos para ficar por algumas horas, e o Bahia perdeu por 2-1, desde então, o Bahia não voltou a ganhar no campeonato. O Bahia perdeu para o Corinthians em casa, o Bahia empatou fora com o Atlético Goianiense e Internacional, além do Botafogo pela Copa do Brasil, e perdeu para o Fluminense. Momento muito delicado do Bahia. O Rogério Ceni falou assim, ó, não é só coletivamente que o Bahia tá mal, não. Individualmente também caímos e vamos ter que trabalhar para recuperar. É uma semana das mais interessantes para o Bahia, porque o Bahia joga contra o Botafogo, decidindo vaga na Copa do Brasil, empate por 1-1 lá, no Newton Santos, e depois joga contra o Vitória, é o Bavi, na Arena Fonte Nova. Então, vamos ver aí essa semana do Bahia, que é uma semana daquelas, que deixa a galera ansiosa. E o Vitória que vem empolgado, né, pra esse Bavi aí, saiu da zona, enfim. E é um campeonato à parte, né? Você não leva tanto em conta essa coisa de fase, de quem tá melhor, quem tá na parte de cima, quem tá na parte de baixo. É aquele clássico que as coisas ficam mais igualadas, né, André? Sobre o Fluminense, cara, destacar o seguinte, tá? A gente tá falando aí da sequência de vitórias, momento mágico do Flu, numa nova arrancada, né? Relembrando lá 2009, que o Fluminense conseguiu uma arrancada maravilhosa. Cara, o Thiago Silva, tá todo mundo falando, e evidente tem que falar mesmo, um cara que trouxe uma solidez defensiva gigante pra esse time, né? Como a defesa é outra, quando ele joga, quando ele não joga, quando ele passou a jogar, não à toa o Fluminense tá aí, ó. Não tinha um jogo sequer que o Fluminense não tinha tomado gol, né? O Fluminense tomava gol em todos os jogos. Agora o Fluminense tá numa sequência consecutiva no Brasileirão, né? Com o Thiago em campo, sem ser vazado. E esse garoto, cara, o Cauã Elias, que garoto. Dessas 4 vitórias, André, 3, 1-0, gol de Cauã Elias. Tá na dúvida? Vai palpitar? Tem um bolão aí? Vai ter que palpitar o jogo do Fluminense? Na dúvida, bota 1-0, gol do Cauã Elias. A chance de você acertar, pelo menos por enquanto, é alta. Cara, assim, você diz o beabá do futebol, que na hora que o negócio tá bem bagunçado, você precisa primeiro arrumar a cozinha. Primeiro você precisa... E a chegada do Thiago claramente acertou bem a cozinha. Junto com a chegada do Thiago, também teve a mudança do treinador, né? Porque você tinha um jogo que era jogado com alto risco. O jogo do Diniz era um jogo que tinha muito risco. Sair jogando lá desde trás e tal. Então, juntaram esses 2 fatores aí, solidez espetacular pro sistema defensivo do Fluminense, estão resolvendo lá na frente, e isso, que o Cano ainda tá num momento, né, bem abaixo. Então, o Cauã Elias começa a ganhar espaço pelo momento ruim do Cano, né? E aí agora o Cano nem tá disponível, mas o Cauã Elias tá
resolvendo, né? Ele até brincou e até deu uma certa polêmica, que depois ele meio que volta atrás, que ele fala, bota os garotos Xerém que eles resolvem, não sei o quê. Então, ele tá resolvendo mesmo, cara. É claro que, assim, é muito importante, vai ser muito importante, tá? A gente vem falando desse mês de agosto, do calendário cheio de algumas equipes. O Fluminense é uma delas, tá? Porque a gente tava falando muito disso do ponto de vista de quem tá lá em cima, né? Do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, mas o Fluminense também está nas 3 competições. Então, o Fluminense vai ter que saber dosar. O Mano já fez isso, né, no jogo contra o Fluminense, contra o Juventude. Deu uma segurada em alguns jogadores. Vamos ver como é que ele vai fazer pro jogo da volta. Porque, por mais que o Fluminense esteja no momento ótimo, ainda não é a hora de poupar no Brasileirão, evidentemente, né? O time tem que seguir com força máxima no Brasileirão até de fato se livrar do rebaixamento. Então, o Fluminense vai ter que saber ali fazer escolhas difíceis, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e esse time tá na situação que tá, mas é um time muito bom, né, André? Então, o torcedor já começa a olhar e falar assim, caraca, será que dá para escapar e ainda beliscar alguma coisa nas Copas? Será? Então, tem que saber dosar a empolgação também. Cara, vamos ver aí como é que vai chegar o Fluminense pro jogo contra o Grêmio, porque se 10 dias atrás era muito óbvio que E com tudo, tanto na Copa do Brasil contra o Corinthians, quanto na Libertadores contra o Fluminense, as coisas estão melhorando aí para esses 2-0, o Grêmio que ontem jogou como visitante em Curitiba. Então aí, rapaziada, vamos trazer agora aqui o que disse nosso querido Caio Leone, quando questionado sobre Lúcio Rodrigues, lá no programa da Aratu. Olha aí. Veloso, compraram o gato por lebre, hein? 70 milhões nesse Lúcio. Gente, me dá umas aulas. Peraí. Me dá umas 2 tubainhas. Desculpa me interromper. Eu queria falar um negócio que eu fazia os gols contra o Fluminense. Assim, ó, se Lúcio Rodrigues tivesse sido contratado pelo Palmeiras, ele tivesse perdido esses mesmos 2 gols, o torcedor do Palmeiras poderia ficar chateado, mas o Palmeiras demonstrou que tem a cultura de entender que jogadores jovens vão dar retorno no futuro. Sim, perfeito. Aqui nós não temos essa cultura, porque nós vivemos queimando jogador. A dupla Bavi queimando jogadores jovens, que depois, quantas vezes vocês viram? Lembra que aqui não jogou, mas jogou lá. Vários. Por que será? Por que será? Porque Se Lúcio Rodrigues Rodrigues tivesse sido contratado pelo Santos Futebol Clube e tivesse perdido os 2 gols, o Santos entenderia, e a torcida também, que outros jogadores jovens passaram pela fase de maturação. Lembrando que é um jogador profissional, que já jogou no Liverpool. Como é que vocês têm a capacidade de analisar um jogador por uma fração de jogo contra o Internacional e pelos 2 gols que ele perdeu e falar sobre o valor do atleta? Primeiro que o dinheiro não é nem mais seu, torcedor. O dinheiro é do Grupo City. Ele foi contratado para o grupo. Então, esse pensamento de associação, sendo SAF, que não existe. Ou vocês vão passar agora a malhar o jogador por causa desses 2 gols. Porque se for simplesmente para analisar resultado, eu deixo isso para vocês. Porque analisar resultado é muito fácil. Ganhou, olha para a tabela, perdeu, olha para quem falhou e acabou. E aí o debate fica cada vez mais insosso, sem chegar a lugar nenhum. Raso. Porque assim, se tem um jogador de 65 milhões, perdeu 2 gols, vamos ter paciência. Ou será que vamos repetir exaustivamente o que aconteceu com o Chaves? Chaves um dia vai brilhar. E os mesmos torcedores que estão falando de Lúcio vão falar, se nós tivéssemos paciência com o Chaves, né? Mas não teve quando ele estava aqui. Não teve quando ele estava. Porque assim, sofrer com esse... vocês gostam de jogador que está pronto. Jogador que está pronto. Jogador para maturar. Jogador para entender que ele vai ser importante daqui a 2, 3 anos. Vocês não gostam. E é por isso que o Bahia tem dificuldade de usar o jogador da base. Inclusive com um treinador que já demonstrou que não usa. Sim. Que ele poderia ter usado o Thiago ontem e não usou. Então, assim, falar do Grupo City como uma grande empresa dentro do futebol é muito fácil. Um grande player. Mas peraí. O Phil Foden teve tempo para maturar, hoje é um dos melhores jogadores da Premier League. Foi muito criticado. Por que aqui não pode acontecer? E por que aqui não pode ser? 2, 3 temporadas. Por causa da falta de paciência. Porque esse cara tem que entrar porque perdeu 2 gols e fazer 4 contra o Botafogo. E no início o Phil Foden Então vão viver de Oscar os Ruiz. erros que o Lúcio tem. Do jogador jovem. Era jogado como atacante e quando o Guardiola entendeu que tinha que dar ele o que foi feito com o Cauli, liberdade, o Phil Foden mudou o jogo do City. Tá aí, rapaziada. A indignação de Caio é legítima, né? Porque eu acredito que o torcedor tricolor, de certa forma, anseia por ter a retribuição de todo o esforço, de tudo aquilo que coloca de energia, o quanto antes. Eu entendo isso, principalmente quando a expectativa é elevada, como nesse caso que a gente vive hoje em dia com o City Futebol Group, com investimento bilionário e tudo mais. Agora, não dá para a gente tirar conclusões definitivas por conta de questões muito rápidas, curtas. E eu tô vendo muitas pessoas fazendo análise de que água é uma merda, de que água é ruim. A gente traz as críticas aqui, a gente tem falado sobre a dificuldade dele no aspecto defensivo, tem deixado a desejar. Talvez seja até interessante utilizar mais Juba do que ele nesse momento, porque a rotação está muito alta e ele não está acostumado com isso. Jogava em outro nível técnico e para um aspecto positivo para lá, para a Alemanha, e nível físico para o aspecto negativo para lá, para a Alemanha, digamos assim, né? Porque os embates aqui
são distintos e o calendário mais ainda, ele mesmo falou já isso em entrevista coletiva. E realmente não tá bem, Iago Borducci, mas não dá para tirar a conclusão que ele é isso daí. Não dá para tirar a conclusão que Lúcio é isso do jogo do Fluminense, as 2 chances desperdiçadas, sabe? E muitos, infelizmente, tiram a conclusão que os caras são isso aí. Então, a indignação de Caio é legítima. Não quer dizer que o torcedor não deve criticar, não. Ele tá falando sobre o, entre aspas, cancelamento já do atleta prévio, né? E isso daí, tipo, o Lúcio perdeu 2 gols. Aí a contra o Botafogo, se ele fizer um ali, para muitos talvez não seja o suficiente, sabe? Então, enfim, cara. Critique, cobre, eu faço isso pra cacete, mas vamos fazer com um pouco de coerência e sensatez, né? Sem queimar jogador antes da hora. Bom, se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?